Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. E essa semana, né, que foi o resumo, caiu o que, Cris? Na terça? Na terça caiu Doutrina de Salomão sobre a sabedoria. Na quarta-feira foi o reinado de Asa. E ontem foi Simão governa pacificamente. Então aqui eu vou fazer um resumo rapidinho, né? Porque é a sabedoria de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, né? Então Deus concedeu a ele uma sabedoria infinita. E ele conseguiu, através dessa sabedoria, né, adquirir o único, né, o ouro de Ofir, que era o ouro mais puro que tinha. Pela sua sabedoria, ele começou a estudar como ele conseguiria atingir esse ouro. E ele, através da maré baixa, né, ele conseguiu resgatar o ouro de Ofir. E ele sabia que quando a maré baixava, aparecia um arco-íris, é a hora dele poder navegar para pegar o ouro. Tantos e tantas pessoas foram e morreram, e ele não, ele conseguiu. Então aqui fala de Salomão, a sabedoria, né? Então é destaque na sabedoria, que as pessoas têm que pedir para Deus sempre a sabedoria em todos os sentidos, para que você possa levar a sua vida de uma forma mais correta, né? Por caminhos certos. E também vem ao reinado de Asa e reinado de Simão. Os dois que reinaram pacificamente, com sabedoria e tementes a Deus. Nenhum exército, pode ser grandioso como for, conseguir atingir ou atacar eles, porque Deus estava com eles e fez com que o inimigo viesse com um grande número de homens, mas que foram dissipados um a um, né, pelo domínio. Queriam dominar aquele reinado onde homens eram sérios, né? Eram firmes e tementes a Deus, e eles foram protegidos. O que quer dizer essa palavra, né? Que nós temos que reinar na nossa vida, no nosso lar, nas nossas coisas, com muita sabedoria e muito tementes a Deus, né? Ser pessoas de paz, pacíficas, reinar pacificamente. O que quer dizer isso? Ninguém consegue nada hoje, né, no grito, na raiva, na imposição, né? Quando você não tem Deus contigo, você acha que você pode, que as pessoas devem favores, que as pessoas devem se voltar para você de uma forma de reverência. Não, a reverência nós temos que dar a Deus. Você é uma pessoa como nós, um igual ao outro, e ninguém ganha nada no grito, na raça, na raiva, né? Todo mundo ganha assim, na sua passividade, na sua sabedoria e na sua entrega ao nosso Pai, que Ele sabe nos ajudando. Porque você pode até ser a pessoa que se acha aquela pessoa o máximo, né? Mas na verdade, sem Deus você não é nada. Uma hora tudo isso cai, desmorona e a queda é muito grande. Por quê? Porque Deus é misericordioso, Ele te dá a chance de você voltar a Ele. Mas se você não acorda, você não quer voltar, né? O que acontece? Um dia a tua casa cai, um dia tuas coisas se desmoronam, um dia os laços se desfazem, um dia o teu dinheiro se vai, um dia tudo que você construiu vai embora. E isso eu não estou falando só para a pessoa que é arrogante. Estou falando para qualquer pessoa que não segue a Deus, qualquer pessoa que não acredita que Deus é por nós e com aquela força gigantesca nos sustenta, né? Muitas pessoas acham que passa pela vida normal, sem precisar se mudar, só curtir a vida. Ou então ser aquela pessoa, sabe dos seus defeitos e não tenta melhorar. Porque nós viemos aqui uma escola da vida para nós podermos melhorarmos, né? Então, Deus está falando para você, peça sabedoria, discernimento, que em todos os sinais que você não consegue enxergar que você está errado, a sabedoria vai te alertar. Que você estará errado, que você está fazendo coisa errada e que você precisa mudar o seu caminho. Então, de alguma forma, nós precisamos melhorar todos os dias, né? Todos os dias sentar com o Senhor para que Ele nos mostre nossos erros e que nos mostre o caminho a seguir. E nosso Pai, meus irmãos, é tão misericordioso que Ele vai estender a mão para vocês o tempo que for necessário. E hoje caiu o que na Bíblia, Jair? Hoje saiu Mateus 8, capítulo 8, verso 28, que fala da expulsão dos demônios, né, na cidade de Gadara ali. A Bíblia diz que tinha 2 homens, tem outros textos que diz que é um, mas esse texto diz que são 2 homens que estavam endemoniados na cidade, e Jesus toma um barco e vai de encontro com essa cidade para fazer a libertação deles. E ao pôr os pés na ilha, Jesus
colocando seu pé ali na ilha, os demônios, aquele demoniado chega, se ajoelha diante dele e diz para Jesus assim: o Senhor já veio nos atormentar antes do tempo? E Jesus vai lá, interroga eles. É uma legião que está sobre a vida daquele homem, e Jesus já ordenando para que eles viessem sair daquela vida, libertá-lo dali. Eles pedem então que eles pudessem estar entrando em alguns porcos, manadas de porcos que haviam ali, e Jesus concede esse desejo a eles. Eles vão, saem do homem, entra nessa manada de porcos ali, e em seguida essa manada vai para o precipício, se lança no mar todos aqueles porcos que estavam ali, né, acabando com a vida de todos eles. A Bíblia diz que ao acontecer isso, houve um grande rebuliço, todos ficaram sabendo desse acontecimento, né, os donos dos porcos ficaram sabendo e vieram conversar com Jesus, então expulsando ele dali, dizendo: o Senhor sai daqui, não é bem-vindo aqui, pode ir embora. E Jesus, claro, respeitando as pessoas, feito seu trabalho ali, já vai, toma a direção ao barco, e quando ele se entra no barco, o homem que foi liberto ali, na situação já sã, normal, ele pede para acompanhar Jesus. Ele diz: posso ir com o Senhor? Posso também ir embora desse lugar? Posso acompanhá-lo? E Jesus fala para ele: não, volta para tua casa, para tua família, e diz a eles o que eu fiz com você, o que aconteceu com você aqui. Né? A Bíblia diz que esse homem, irmãos, quando ele estava possesso, diz que ele morava em sepulcros, né? Ele andava nu, ele se flagelava, se machucava. A Bíblia diz que ele sofria muito ali, por causa daquela legião que estava sob o domínio dele. E a Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam ali, provavelmente os donos dos porcos, todos aqueles que estavam ali, por medo, prendia ele em jaulas, acorrentava ele, porque ele era um homem muito violento, muito bravo, em questão dos demônios que estavam sobre ele. E todos temiam. As pessoas tinham medo de ir ali para fazer os seus negócios naquela ilha. Então era uma ilha que tinha muita restrição, as pessoas tinham medo de chegar até ali por causa desse homem. Mas Jesus, ele vai lá, porque o que a gente pode extrair dessa lição, irmãos, é que para Deus toda alma é importante. Talvez para as pessoas que estão vendo o sofrimento de alguém, não dá importância, não se preocupa com o que está acontecendo com aquela pessoa. Se a sua vida está bem, se a vida daquela pessoa está bem, tanto faz. Se você está bem, o seu irmão ali não está muito bem, sei lá, é problema dele. Então é isso o acontecimento que aconteceu com ele. As pessoas, em vez de ajudar, ou não tinham como ajudar, prendia ele, amarrava ele, em vez de dar uma solução, prendia. Qual que é a mais fácil? Vamos prender. Igual se tem um animal você quer que atrapalhe você vai prender ele num canto ali, para ele não te incomodar. É o que fazia com este homem, uma vida, uma alma, que Jesus pagou o preço por ela na cruz, né? E a Bíblia diz que esses homens, por causa dos seus negócios, por causa dos seus porcos ali, que foram lançados no mar, ficaram bravos com Jesus, não dando valor à vida que foi liberta, mas sim dando valor às vidas dos porcos deles, que geravam dinheiro, que faziam render lucros, né? Deram mais valor a isso do que a vida daquele homem que passou uma quantidade de tempo grande, longe da família, humilhado, judiado ali, e as pessoas não davam valor. E muitas das vezes, irmãos, você está sofrendo, você está passando por alguma dificuldade, está sendo atormentado de alguma forma, e ninguém pode te ajudar, ninguém olha para você, ninguém te ajuda, mas Jesus está olhando para você. Jesus sabe, e Jesus, ele sabe onde você está, ele sabe onde você se encontra, sabe quem está do seu lado, sabe quem também pôde fazer algo por você e também não fez. Jesus, ele sabe todas as coisas, e Jesus sempre vai atrás de uma alma, sempre vai atrás de uma pessoa que ele vê que não tem forças para sair. Porque imagina, irmãos, uma legião de demônios sobre uma pessoa, qual é a força que essa pessoa vai ter de se sair sozinha, sem a ajuda de alguém? Mas Jesus, ele sempre vai chegar na hora certa, vai fazer um milagre, vai libertar. É isso que Jesus veio para fazer, libertar, irmãos. Às vezes a gente não sabemos a vida das pessoas como está, mas tem muitas pessoas que estão sofrendo, às vezes são atormentadas à noite, às vezes se sentem incomodadas, não conseguem dormir, toda hora acorda assim com alguma coisa no pensamento, parece que está sendo tocado. Isso é o inimigo trabalhando para perturbar a mente da pessoa, para perturbar durante o dia também, fala no ouvido, sugestiona as coisas que não são verdade, só para você ficar perturbado ali e agindo, perturbando uma pessoa, irmãos. Então, muitas das vezes Jesus, ele sabe de tudo isso, e na hora certa ele vai te ajudar, ele vai te libertar, porque Jesus veio para fazer isso. Quando ele foi para a cruz, foi para libertar todo o homem, né, da posse. Ele foi para a cruz para comprar todos, foi pago um preço de sangue, um sangue puro, para comprar todos os homens, todas as vidas que aceitarem a salvação, aceitarem ele como seu Salvador. Eu tenho a certeza absoluta que vai ser liberto de qualquer coisa, de vícios, de costumes, dos demônios, de qualquer coisa que possa estar prendendo aquela pessoa num pecado,
num distanciamento de Deus, Jesus vai chegar, vai libertar ela e vai fazer com que ela seja uma nova pessoa, uma nova obra. A Bíblia diz que depois que aconteceu isso, dessa libertação desse homem, irmãos, que ele pretendia sair dali, Jesus fala para ele: não fica aí, mostra para sua família o que aconteceu, eles vão ver você diferente, nunca mais esses demônios vão tocar na sua vida, e você vai continuar a dar testemunho do que eu fiz, vai testemunhar que Jesus, um homem, veio aqui, Filho de Deus, e me libertou dos demônios. E assim, muitas pessoas ali foram evangelizadas por este homem, né? Muitas pessoas ali. Então, o que nós podemos tirar desse resumo todo que aconteceu: Deus, ele sempre está pronto para fazer o bem. Não importa quanto mal esteja acontecendo na vida de alguém, não importa quanto difícil esteja a vida de alguém, Deus sempre vai chegar na hora certa e vai solucionar qualquer problema. Não há nada que seja impossível para Deus. Até morto, ao terceiro dia, ele faz ressuscitar. Até milênios de pessoas mortas, um dia ele vai ressuscitar. Então, ver que o poder de Deus é tão grande, né? Só temos que confiar, fazer o bem, fazer o que está ao nosso alcance. Não fazer como esses homens prendiam ele, deixava ele como se fosse um animal, mas procurar fazer a nossa parte, né? Que Deus vai chegar na hora certa e vai fazer a parte dele. Amém? Amém, amém. Eu quero complementar essa passagem aqui, da expulsão dos demônios, que assim, as pessoas muitas vezes querem as bênçãos, quer vir que Deus venha ao socorro, né, que está passando um sufoco, e Deus quer te mostrar, meu irmão, que você tem que mudar o seu caminho, você tem que desapegar daquilo. Muitas vezes a pessoa está ali no comércio sofrendo, se desgastando, Deus está querendo que você saia dali, mas você está tão apegado àqueles bens, àquele lugar, que você acha que aquilo ali, se você perder aquilo, vai se perder tudo, e você não deixa Deus agir na sua vida. Deus quer que você desapegue daquilo e que você vá em encontro a um outro caminho, né? Por que os homens expulsaram Jesus? Porque Jesus matou os seus porcos. Eles preferiram os porcos, os bens deles, de que a vida de um homem, para salvar um homem. Então aqui está falando o que para nós? Desapeguem dos bens, vai vir muito mais, vai vir o triplo, o dobro, porque Jesus prejudicou vocês, sim. Só que ele vai te dar um triplo. Então a nossa fé é muito pequena. Porque quando a gente está precisando mudar de caminho, as pessoas não fazem. Por quê? Porque tem medo do desapego. Tem medo de perder as posses que tem. Tem medo de perder aquilo, mas não vê o horizonte maravilhoso que está na tua frente, brilhando, que Deus está te preparando. Então essa mensagem de hoje, desapegue, né? Olha o horizonte com Jesus, porque Ele tem um mundo novo para você, um mundo que vai te trazer alegria e paz que você tanto almeja no fundo da tua alma, só que você fica preso aos bens terrenos, né? Então isso faz muito mal para nós, para nossa alma. Desapegue e siga um novo caminho, que ali logo em frente você vai alcançar o ouro de Ofir com a sabedoria divina de Deus na sua vida, né? Porque é aquilo que vai trazer para você a paz, e não existe dinheiro maior que pague a nossa paz de espírito. Quantas pessoas pedem milagre, mas não solta o que está te fazendo sofrer? Quantas pessoas querem sair daquela situação, mas não fazem um passo para sair dela? Então vamos mudar, ainda é hora, como diz todinho essa semana, né? A sabedoria em primeiro lugar, nós temos que pedir para Deus. O segundo é nós sermos sementes de seguir a Deus. E o terceiro é acreditar na fé que Deus vai fazer o nosso milagre, né? Que vai expulsar os demônios da nossa vida. O que é os demônios? Coisas ruins. E vamos acreditar que Ele vai trazer um mundo muito novo, que é isso que Ele vai fazer. Um mundo muito melhor, pessoas melhores, uma vida mais tranquila, em paz, mais próspera em todos os sentidos. Esse é o nosso Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe o final de semana de vocês, o feriado. Que seja uma semana maravilhosa para todos vocês. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Que Deus abençoe seu dia e seu fim de semana. Amém. Amém. Até segunda.